que eu gosto muito. Eu li o ano passado, mas só agora que deu tempo de fazer o vídeo. Tô aproveitando minhas férias para colocar os vídeos em dia. E eu quero muito falar sobre este livro aqui, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Essa edição saiu ano passado da editora Tordesilhas, tá? Mas você encontra facilmente aí na internet, em PDF e tal. Tem bastante publicações né, sobre esse livro aqui. Um Teto Todo Seu, para mim, é um livro muito importante da Virginia Woolf, assim, porque além de você aprender sobre literatura, você também aprende sobre a posição da mulher, né, perante a literatura, o quanto é importante a literatura feminina, no sentido, não de coisas de mulherzinhas, no sentido mais amplo da palavra, literatura de mulher, escrita por mulher, para mulheres, e para o mundo, e para os homens, e para todo mundo. Enfim, é um livro muito bom e eu vou fazer uns comentários aqui sobre o que eu achei da leitura. É um livro bem, assim, ele é pequenininho, ele é fácil de ler, tranquilo, mas a quantidade de informações que você recebe quando você está lendo esse livro é muito grande, é muito intensa, tá? A Virginia Woolf, quando ela já era uma escritora conhecida, ela foi convidada a realizar algumas palestras umas faculdades, né, umas universidades inglesas. E a partir dessas apresentações sobre literatura e mulher, foi que surgiu o livro Um Teto Todo Seu, tá? E então aqui é uma compilação, né, dessas conversas, palestras, né, que acabam revelando o pensamento dela, o gênio, né, pensante que era Virginia Woolf, a eloquência que ela tinha sobre a história, né, da literatura vista por uma mulher, né, e fazendo essa relação com o teto, né, de não ter um teto, né, todo dela. Então é uma mistura de ensaio e ficção, né. O livro faz o leitor transbordar com a escritora, sabe, sobre um tema que infelizmente é pouco explorado, né. É claro que melhoramos muito, né, desde a época em que Jane Austen, né, até os dias de hoje, né, fazia os seus textos, mas naquela época era muito complicado, né, a mulher conquistar o seu espaço, o seu teto, né, para poder desbravar seus próprios limites, né. Usei o exemplo da Jane Austen por serem escritoras, ela e a Virginia, enfim, tá? Porque tinha os limites patriarcais ali para serem, né, desbravados. Este livro aqui, ele está dividido em 6 capítulos. Cada capítulo a Virginia Woolf vai acendendo, sabe, uma luz, assim, sabe, num espaço que é difícil você compreender, mas que acaba dividindo o mundo entre masculino e feminino, né? Então ela vai acendendo umas luzes ali, com muita, não lentidão, mas assim, tranquilamente, né? Cada capítulo ela coloca em xeque, sabe, as dificuldades de falar sobre mulher na ficção. Enfim, né, tem até uma frase que ela fala aqui, que ela comenta, né, acho que ela fala, eu não vou achar aqui a página, que quando ela foi convidada a falar, né, sobre isso, ela sentou na margem de um rio e começou a pensar sobre o que significava, né, realmente falar sobre aquilo, né, ter esse momento de poder falar sobre literatura e a mulher, né. Porque ela também tem as dificuldades dela como palestrante, né? Então, ela até fala que a principal tarefa de um palestrante, após um discurso, né, ele tem que entregar para a pessoa uma pedra preciosa da verdade, né? Tem que estar lá embrulhadinho, bonitinho, né? Então, essa é a função do palestrante. Então, ela também está preocupada com essa situação, né? Ela tem que falar de literatura, sobre mulheres e ainda palestrar, né, sobre isso. Enfim, ela sabia da grande missão, né, que foi designada, e em nenhum momento parece que ela trabalhou com desdém para chegar, né, a essa importante análise sobre a literatura feita por mulheres no mundo masculino, né. Ela começa se apresentando, né, com outro nome, ela usa um outro nome, que pode ser qualquer um, pois é apenas o nome, né, e propõe o sexo feminino como protagonista, mas pode ser qualquer um. E desde um passeio por Londres, nos jardins de uma faculdade, jantares, no cotidiano ali da vida, né,
essa personagem ela atinge boas descobertas, né? Descobertas interessantes sobre o quanto a mulher do século XIX e XX ainda está presa dentro de si mesma, né? Ao ponto de não conseguir se expor e nem saber que se expor é possível, né? E é difícil, né? E não ter amarguras também, não ter rancores, não ter raiva, né? E lá na página 39 tem uma frase que eu achei bem interessante, que ela fala assim: e pensei em como é desagradável ficar presa do lado de fora, e pensei em como talvez seja pior ficar presa do lado de dentro. Já consegue perceber que a Virginia Woolf, a intenção dela é encher o leitor de perguntas, né? E essas perguntas elas vão pulando das páginas em cada capítulo e você vai se sentindo munida, sabe, com aquilo, como se fosse um soldado de guerra ali. Você vai, é isso mesmo e tal. Você vai se empolgando, ainda mais eu, né, que já me empolgo normalmente com a Virginia Woolf, né? Acho que todo leitor que leu Tá Todo Seu vai ter esse desejo, né, de buscar a vitória, de querer, né? Tem também na página 41 e 42 aqui, gente, não tem como não ler, eu preciso dividir isso com vocês, tá? Na página 41, quer ver, cadê? Ela começa a fazer perguntas assim, por exemplo: por que os homens bebem vinho e as mulheres água? Por que um sexo é tão próspero e o outro tão pobre? Que efeito tem a pobreza sobre a ficção? Quais as condições necessárias para a criação de obras de arte? Depois, lá na página 43, ela coloca também umas perguntas que eu achei interessante. Vocês têm noção de quantos livros sobre mulheres são escritos no decorrer de um ano? Vocês têm noção de quantos são escritos por homens? Tem ciência de que vocês são talvez o animal mais debatido no universo? Eu tinha vindo com um caderno e um lápis, disposta a passar a manhã lendo, achando que ao fim da manhã eu teria transferido a verdade para o meu caderno. Mas eu precisava ser uma manada de elefantes, pensei, e uma quantidade imensa de aranhas, numa referência desesperada aos animais com a reputação de viver mais e de ter mais olhos, para estar à altura disto aqui. Então ela vai relatando, né, a dificuldade que ela mesma está encontrando em ter uma solução, né, sobre a questão da literatura e as mulheres, né. E as respostas, elas vão acontecendo nos próximos capítulos, sabe? Todas essas perguntas que eu li aqui pra vocês, elas vão acontecendo e cada qual reserva um único dia de pesquisas numa biblioteca e por meio das prateleiras, né, de livros ali, entupidas de escritores, né, masculinos e um ou outro feminino, a Virginia Woolf vai, né, construindo ali o pensamento dela junto com o leitor, né. Então ela se entrega às respostas, né, dessas inúmeras questões. E são questões que permeiam as possibilidades da mulher na ficção, né. Então cada capítulo é melhor que o outro, né. Então você lê um capítulo e fala, que capítulo incrível, você vai pro próximo, você acha o próximo melhor ainda, né. Porque além dela responder, né, as perguntas propostas por ela mesma, né, no início, esses capítulos vão mostrando que nada é realmente simples, né? Nada é tão fácil quanto parece, né? Às vezes, pode ser que você imediatamente já deu alguma resposta, né, das perguntas que eu coloquei aqui, mas não é só isso, né? Vocês podem ter certeza que em algum ponto aí tem alguma coisa pairando, porque essas são perguntas que ela fazia no começo do século XX, né? Então estamos no século XXI e ainda é natural, né, essas indagações, né, sobre a mulher, sobre a posição dela na sociedade, etc. Tem a questão também, que algumas pessoas já repararam, que Virginia Woolf ela é fã de Shakespeare, né? Então nesse livro aqui, no Tá Todo Seu, ela cria uma irmã de mentira, né, uma irmã ficcional sobre Shakespeare, e comenta sobre como seria essa mulher, né? Como é que seria a irmã de Shakespeare vivendo na mesma época que o irmão, né? Será que ela conseguiria ser também, né, uma escritora, uma poeta, como o irmão for, né? E tem uma frase aqui que ela fala, né, que quem é que pode saber, né, sobre a fúria que vai estar presa no coração de uma mulher, né? Uma frase bem conhecida dela. Aqui, ó.
Quem pode medir a fúria e a violência do coração de um poeta quando preso e emaranhado em um corpo de mulher? E essa é uma questão bem complexa, e essa parte do Shakespeare, assim, ela é tida como um dos momentos bem importantes, assim, desse livro aqui, tá? É difícil escolher um capítulo só para falar, tal capítulo é o melhor ou outro, porque eles acabam se interligando, né? E no final você vai compreender, vai ter a clareza por conta de cada coisa que você aprendeu com os capítulos, né? E nos capítulos ela também ela faz algumas análises literárias sobre livros escritos por mulheres. Então ela fala aqui da Jane Austen, ela fala aqui da Emily Brontë, se eu não me engano. Não lembro muito bem, fala do Shakespeare, né, como eu já mencionei. E tudo que está nesse livro aqui merece uma atenção muito especial, sabe? Porque eles vão também me ajuda bastante na questão de escrever resenhas, assim, porque você aprende muito com esse livro, assim, em todos os sentidos, né? Então é possível ampliar os horizontes, sabe? Para você conseguir escrever um texto mais verdadeiro, mais sincero, né? E a Virginia Woolf, além de tudo, imagina, naquele século passado, ela também me ensina a ser uma leitora e blogueira, sabe? Ela também me ensina a escrever resenhas por conta desse livro aqui, que também é incrível, né? Tá vendo por que eu amo a Virginia Woolf? Impossível não amar, gente, né? Enfim, eu poderia ficar um tempão falando sobre esse livro, ele sempre tem informações gostosas para serem discutidas e faladas, mas o que precisa ficar registrado é que esse tal teto que a Virginia fala, né, e que tantos falam por aí, replicam, né, não significa um quadrado em cima da cabeça, sabe? Não é só ter o teto literalmente, é muito além disso, né? O teto é o que pode dar segurança à liberdade da mulher, né? Ao ponto dela ir e vir para onde ela quiser, do jeito que ela quiser, a hora que ela quiser, com teto, sem teto, com teto pequeno, teto grande, enfim, né? O teto tem que ser a verdadeira proteção, a proteção dela para ela mesma, né? Uma coisa muito exclusiva. Mas também não no sentido de um teto para proteger do medo, né? No sentido de acompanhar a mulher como, sabe, uma luz, assim, para poder iluminar tudo, assim. Eu acho que isso é uma das grandes sacadas desse livro, assim, né? O teto, não se apeguem ao teto físico, sabe? É um teto muito mais lá em cima, vamos dizer assim, tá? O que mais que eu tenho para falar do livro? Eu não sei, eu poderia ficar aqui gravando o vídeo aqui, vocês me aguentando a falar. Tem muitas coisas lindas. Muitas frases conhecidas da Virginia Woolf são desse livro aqui, tá? Muitas. O pessoal me pergunta muito no Twitter, no Face, quando eu coloco uma frase da Virginia Woolf, de que livro é? Tarará, né? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, geralmente eu tenho tudo anotado. Eu tenho esse cuidado. Eu não coloco na internet nenhuma frase que eu não tenha certeza que é da Virginia Woolf. É um respeito, né? Eu acho que todos deveriam ter esse mesmo respeito quando se trata da arte, né? Do escritor, de usar o nome de uma outra pessoa. E, enfim, Um Teto Todo Seu é um livro precioso, é preciso ser lido, é preciso ser relido. Até então essa edição aqui foi a segunda vez que eu li, e cada vez que eu leio eu me apaixono mais, é um livro incrível, delicioso, e é isso, gente. Obrigada mais uma vez por me ouvirem aqui falando da Virginia Woolf, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!